Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. Esse ano, o programa de pós-graduação em educação da Universidade de Sorocaba completa 20 anos de existência. Para marcar a data, os professores do mestrado e doutorado criaram uma série de eventos durante o ano. A ação intitulada Universidade e propõe uma aproximação da universidade com a comunidade. Para falar sobre o resultado, estamos recebendo as coordenadoras do Universidade, as professoras doutoras Alda Regina Tognini Romagueira e Maria Alzira de Almeida Pimenta. Como de praxe no nosso programa, você já sabe, nós vamos conhecer primeiro um pouco mais dos nossos entrevistados. Queria começar pela professora Alda, que está aqui ao meu lado. Professora Alda, a senhora fez graduação onde? Da onde a senhora é? Antes de começar, a senhora já falou que é do Mato Grosso, tá? De onde a senhora é? A sua graduação, pós-graduação, e há quanto tempo a senhora está na Universidade de Sorocaba? Obrigada por essa oportunidade. Eu já começo dizendo que é Mato Grosso do Sul, porque tem uma divisão. Sim. Sou uma pantaneira do Sul, né? Mas estou há muito tempo longe da terra, fiquei muitos anos em Campinas, né? Eu sou pedagoga, formada pela Unicamp, Universidade de Campinas. Fiz todo o meu percurso acadêmico lá, né? Graduação, mestrado e doutorado em educação. E venho trabalhando com formação docente, com cotidiano escolar, no ensino superior, né? Todos esses há um tempo, mas estou na Uniso desde 2014. Cheguei na Uniso em 2014 para integrar o programa de pós-graduação em educação. Então, temos alunos de mestrado e doutorado, orientandos e também... A linha de pesquisa que a senhora trabalha qual é? Trabalho na linha de cotidiano escolar. E a senhora hoje também está dando aula na graduação? Sim, nós temos essa função também, né? Nós trabalhamos na perspectiva de 3 eixos de ensino, pesquisa e extensão. A universidade tem essa configuração e... Nós hoje atuamos tanto em cursos de graduação, atualmente eu trabalho com turmas de filosofia, com a disciplina de didática, teorias e práticas e com turmas, com alunos com doutorandos no programa de pós-graduação. Muito bem. Vamos conhecer a professora também, a doutora Maria Alzira. Eu gostaria que a senhora falasse também da sua origem, da onde a senhora é, carioca, né? Sim. E aí, a sua graduação e pós-graduação, e há quanto tempo está na Uniso? Então, eu vim do Rio de Janeiro morar em Campinas em 2000. Em 80, na década de 80, fiz graduação em pedagogia na Unicamp também, como a professora Alda. Depois fiz mestrado em cinema na USP, na ECA, e depois voltei para a Unicamp para fazer doutorado em educação. E estou na Uniso desde 2014 também, um pouquinho depois da professora Alda, e na linha de educação superior, né? A minha pesquisa no doutorado foi sobre gestão de escola, de instituições escolares. E agora, a minha pesquisa é mais sobre formação de professores, sobre ética e educação, fraude acadêmica também é um tema que me interessa bastante. E que mais? Agora, professora Alda, a senhora linha de pesquisa que a senhora desenvolve na universidade, a senhora falou que é o cotidiano escolar, sim. E o seu mestrado e doutorado, a senhora trabalhou com qual linha de pesquisa? Eu trabalho numa área de conhecimento, que é educação, conhecimento, linguagem e arte. Então, tem uma aproximação bastante grande, desde o mestrado, com essa parceria arte-educação, né? No mestrado, eu trabalhei com literatura e trabalho por projetos, com crianças de ensino fundamental. E no doutorado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre uma aproximação mais estética entre educação, arte, filosofia, né? E a professora Maria Alzira comentou que fez o mestrado em cinema. Uhum. Como é que a senhora aí associou a pedagogia com o cinema, depois voltou para a área da educação outra vez? Porque a minha pesquisa no mestrado foi sobre o uso das mídias em educação. Então, na Secretaria de Educação de Campinas, eu fiz a minha pesquisa, era do uso de cinema na escola,
no EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos, e também no ensino fundamental. Então, o projeto era levar as crianças ao cinema e aquela experiência com o filme, né, depois ser aproveitado na sala de aula. E aí nós criamos aí os 20 anos do projeto do mestrado em educação. A Universidade de Sorocaba, lembrando para você que nos acompanha, nós temos hoje três mestrados, que é o Educação e Cultura, nós temos o mestrado em Comunicação e o mestrado também em Ciências Farmacêuticas. Já está funcionando o mestrado, o doutorado em Educação, e acaba de ser aprovado agora também o doutorado em Ciências Farmacêuticas. E logo mais a gente está à expectativa do doutorado também em Comunicação, que a Uniso venha disponibilizar para a comunidade. Eu queria começar com a professora Alda. O que é um projeto de universidade comunitária? O que é a universidade comunitária? A Uniso é uma universidade comunitária, ou seja, pode ter uma universidade privada, que ela tem dono, tem a universidade pública e tem a universidade comunitária. O que a senhora entende como universidade comunitária? Qual a função dela? A universidade comunitária, ela tem essa especificidade de justamente ter uma relação mais estreita com a comunidade, de prestar serviços à comunidade, né? Ela tem uma função social bastante definida. Isso se esclarece, aparece na própria missão da universidade, né, e na própria concepção. Então, a Uniso, ela ocupa na cidade de Sorocaba um espaço bastante importante de ser uma universidade laica. Isso é importante dizer porque também, como ela é mantida por uma fundação, as universidades comunitárias são mantidas por fundações, é possível que se pense que ela é uma universidade católica, porque é mantida por uma fundação Dom Aguirre. E o que acontece é que não, a Uniso foi pensada para ser laica, né, não confessional, não ligada à igreja, mas ela é, então, independente e tem esse viés de servir a comunidade. Nós, Alzira e eu, quando chegamos aqui... Até para a gente dar um exemplo para quem nos acompanha, ela tem, por exemplo, o que é confessional, podemos chamar de PUC. Exatamente. E o Mackenzie, é isso? Exato, que são, de fato, pertencem estruturadas, elas pertencem a uma determinada ordem religiosa. A Uniso não, a Uniso pertence ela pertence à comunidade, né? E ela é mantida por uma fundação. Então, ela não tem fins lucrativos, é uma universidade que mantém uma estrutura de aplicabilidade econômica em si mesma, ou seja, ela não gera lucro, ela gera benfeitorias na própria universidade, ampliação em projetos e tudo isso, né? Agora, a senhora é a primeira vez que a senhora trabalha na universidade comunitária? Não, eu já trabalhei em universidades comunitárias em outros lugares. Eu trabalhei em Minas Gerais, na cidade de Pouso Alegre, numa universidade que se chama Universidade do Vale do Sapucaí, que também tem essa estrutura, né? Também trabalhei, aí não é uma universidade, é uma faculdade municipal em Mogi Guaçu, que se chama Faculdade Municipal Franco Montoro, que também tinha essa característica. De universidade comunitária também. Exatamente. Agora, professora Maria Alzira, de onde surgiu aí o projeto de extensão que envolve com esse título Universidade? Ou seja, são duas palavras tentando se fundir em uma só. Sim, então, quando nós chegamos na Universidade de Sorocaba, em 2014, nos foi comunicado que o programa que a gente acabava de ingressar ia fazer 20 anos, né, um programa de pós-graduação em educação, e nós achamos isso muito significativo, né, a comemoração de um aniversário, né, 20 anos é uma data importante. E ficamos pensando, poxa, o que poderia ser feito para dar o verdadeiro valor a essa comemoração? E nós sabemos que os programas de extensão nas universidades, eles em geral são frágeis, né? Há uma dificuldade de fazer essa aproximação
da universidade com a comunidade onde ela está inserida. Então foi justamente nessa fragilidade que a gente resolveu investir. E ficamos pensando, o que poderia ser feito? Existe já alguma coisa que a universidade faça que realmente aproxime da cidade de Sorocaba, dos cidadãos sorocabanos? E aí, identificado que não havia, resolvemos fazer, a princípio, dentro de um formato um pouco parecido com o que é feito no CPFL Cultura, né? Aquelas palestras mais íntimas, assim, sem aquela distância do público. E para isso, né, com essa ideia, a gente começou a desenhar como poderia ser feito, juntamos a ideia de ir para a cidade, levando o conhecimento que os cidadãos poderiam ter interesse, né, que a universidade produz e eles poderiam ter interesse. Fizemos uma pesquisa de opinião, elencando alguns temas que poderiam ser oferecidos para que as pessoas votassem e escolhessem 12 temas. Porque a nossa perspectiva já era de fazer, ao longo desse ano, que anterior ao aniversário do programa, tivesse cada mês um evento na cidade, isso era muito importante, que a universidade se deslocasse aqui da cidade universitária para um local na cidade em que nós iríamos até lá discutir, conversar sobre temas de interesse dos cidadãos. E aí o evento ele é mensal, Sim. Vou jogar a pergunta para vocês podem me responder aí de forma conjunta. O evento é mensal e ele acontece onde aqui na cidade? Já aconteceu no seminário. No campo seminário da Uniso. Isso. Já aconteceu numa escola, qual era a escola mesmo? Um colégio técnico de Sorocaba. Isso, perto Rubens de Faria Souza? Não. Perto? Da Presidente Kennedy, da Avenida Presidente Da rodoviária. Kennedy. Colégio Fernando Prestes. Será que é isso? Colégio? Eu não lembro se é isso. Colégio grande. Enfim, um colégio e técnico. agora... Maitec, né? Na verdade, era Maitec. Eu não lembro. Agora ele é no Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele acontece lá. Ele é aberto ao público? Quem é que pode assistir essa palestra? Qualquer pessoa. Agora é necessário uma inscrição que é feita pelo site da Uniso. E é importante também que desde o começo... Estou me lembrando aqui que é o Centro Paula Souza. Exato. É isso? O Centro Paula Souza, É isso mesmo. Faltava esse nome. Isso, Centro Paula Souza, onde já aconteceu. Isso. Nós também, desde o começo, procuramos uma parceria com as secretarias de Cultura e de Educação do município. E a parceria com a Secretaria de Educação tem sido muito proveitosa, porque eles entendem, né, que a universidade pode colaborar com a formação de professores. Então, esses eventos também estão sendo articulados com a formação de professores. E são gratuitos. E são gratuitos. São gratuitos. Agora, a senhora lembra algum tema que foi já apresentado, que teve uma repercussão muito positiva, que gerou debate? Excelente. Um tema, um dos primeiros, né, foi o bom professor, que foi conduzido pelo professor Valdemar Marques, que também é do nosso programa, uma orientanda dele de doutorado, a professora Carla, e uma outra professora de uma ETEC de Itu. E nesse evento, né, foi discutido a pesquisa que eles fazem sobre como é que os alunos pensam o que é ser um bom professor. Então, é o ponto de vista dos alunos sobre o bom professor. Uma pesquisa de doutorado e deu muita discussão, né? Esse foi no seminário, a participação dos professores assim, questionando, incomodados com os resultados da pesquisa. Eu acho que essa é a característica do projeto de mestrado e doutorado ou de uma pós-graduação séria. Não é levar respostas, né, mas é fazer suscitar com que as pessoas levantar esses problemas e discutir esses pontos de vista. Exatamente. Né? Ninguém tem resposta pronta para isso. Né? Quem é o bom professor, baseado em qual olhar? No olhar de quem? No olhar do aluno, mas baseado... Aí o professor que é o mais engraçado, o professor que tem mais conteúdo, o professor mais bravo, o professor... Então é uma discussão muito ampla, né? Sim. Isso. E eles não tinham a proposta realmente de ter
a resposta para isso, mas realmente era discutir, porque precisa ser discutido, né? Em cada época, em cada lugar, para cada grupo, o que é o bom professor para aquele grupo, para aquela época. E agora, professor Aldo, como é que é feita essa metodologia da apresentação? É uma fala dos professores e pesquisadores da Uniso, aí gera seu debate, como é que é isso? Então, eu queria retomar um pouquinho da fala da Alzira, essa organização que foi feita, né? Não é organização, mas esse projeto, né? Como é que de um projeto que era a comemoração dos 20 anos da universidade, do programa de pós-graduação da universidade, como é que isso foi, por conta da nossa vontade de contagiar a comunidade, não só sorocabana, mas da região, acabou virando um programa de extensão. Sim. Então, na verdade, o que nós temos hoje é um programa de extensão que abraça vários projetos. Um dos projetos é este dos eventos culturais na cidade, que é exatamente desse que nós estamos tratando agora. Esses eventos culturais, eles foram pensados numa estrutura em que não tivesse apenas uma fala, nós não gostaríamos de levar para a comunidade uma fala acadêmica, muito formal. Nós gostaríamos de levar temas que interessassem as pessoas, aos cidadãos da cidade que se interessam por educação. Portanto, o que nós fizemos? Antes de escolher esses temas, foi feita uma pesquisa de opinião com 3 possibilidades. Cada professor do PPGE fez um exercício de dizer 3 possibilidades de palestras, de conversas com a comunidade. A comunidade votou, escolheu um desses temas. Então, temos 12 encontros temáticos com temas que interessam as pessoas envolvidas, né? Professores da rede municipal e interessados em educação em geral. Esse formato, ele também incluiu um cuidado de que cada apresentação, cada conversa, cada mesa redonda, e aí variam os formatos, dependendo de como o professor quer oferecer esse contato com a cidade, nós temos o cuidado, e aliás é uma marca, né, Alzira, que a gente quis imprimir, de oferecer uma atividade cultural, de abertura dos encontros. Então, a cada encontro, nós temos uma apresentação musical, teatral, uma performance, um grupo de dança, algo que venha... De onde vêm esses participantes para essa apresentação? Da cidade de Sorocaba e da Uniso. Nós já tivemos apresentações do coral do professor, regido pelo professor Cádimo, que é um excelente parceiro, né? Que é belíssimo o trabalho dele, merece ser divulgado e prestigiado. Já tivemos alunos, doutoranda, a professora Carmen Machado, é uma professora de Salto de Pirapora, uma professora premiada, tem 2 prêmios nacionais pelo trabalho que desenvolve, e atualmente ela é doutoranda do programa, orientada pelo professor Marcos Reigota, na linha de cotidiano escolar, e Carmen é artista, é professora e artista, e já nos ofereceu 2 momentos de performances para abrir os eventos. Já recebemos grupos de trabalhos corporais, né, de ginástica geral aqui do SESC, e também um grupo de balé da Academia da Mônica Martinelli. Mônica Minelli. Minelli, eu sempre chamo de Martinelli, desculpe, Mônica. Que é fantástico, que foi uma alegria receber. Então, quais são as nossas intenções? Trazer da comunidade participações artísticas, culturais, e oferecer para a comunidade uma conversa que saia das nossas pesquisas, que brote das nossas pesquisas, mas que interesse a comunidade. Numa linguagem mais coloquial, trazendo pesquisas dos nossos orientandos, mas também trazendo essas questões que a Alzira coloca de interesse, né? Por exemplo, o próximo encontro, que acontece agora dia 19 de abril, já vai a professora Alzira, recebe um convidado, que é o professor Hélio Índice, para trabalhar com as questões da repercussão das redes sociais na educação, né? Então, também é uma temática bastante importante de ser trazida
para discussão na comunidade. Inclusive, quem acompanha o programa já assistiu. Recentemente nós tivemos a presença da doutora Eliette Jussara Nogueira, Sim. que também é do programa do Exato. mestrado e doutorado. Ela também é especialista nesse assunto e ela veio discutir conosco as gerações, né? Exato. Geração Y, X, Z, as gerações que a cada momento começam a diminuir esses prazos. Ela falou que em 10 anos, daqui a pouco vão ser 5 anos, e daqui a pouco, quem sabe, daqui um ano, mudem-se as gerações. E aí foi uma discussão muito pertinente que a gente teve também. Fantástico. A professora Eliette também já em fevereiro fez uma fala para falar sobre a educação infantil, que foi prestigiadíssima e que foi muito instigante, as pessoas participaram, foi muito legal, né? O que a gente percebe ao longo dos eventos, a gente tem então 12 eventos, já aconteceram, estamos no 7º, né? Na 7ª apresentação, e nós temos a felicidade de dizer que os públicos vêm aumentando. Começamos mais humildemente, o primeiro aconteceu dentro da universidade porque se transformou numa aula inaugural a respeito dos movimentos migratórios que acontecem em Sorocaba, por exemplo, né? A gente recebe uma grande quantidade de haitianos que vêm para cá e essa é uma preocupação, como acolher essa população que está chegando, enfim. Recebemos uma professora mexicana como convidada e assim, nesses 7 encontros a gente percebe um envolvimento maior. Então, a parceria com a Secretaria de Educação, através da Patrícia Romão, que nos traz a possibilidade de trabalhar com a formação permanente dos professores da rede, tem chamado mais público também e tem agregado pessoas. No último encontro do mês de março, nós tivemos plateia lotada, né? Sim. Tínhamos mais de 200 pessoas e isso é um ótimo sinal. Então, né? Já vamos adiantar como é que a pessoa pode fazer, quem está nos acompanhando, para fazer a inscrição para o dia 19 de abril. De abril. Sim, 19 uma terça-feira. Tá, onde vai ser? Às 19 horas no próprio Getúlio. A gente está tentando Vargas. manter esse local para ficar como uma referência. Então, a inscrição é pelo site, né, da Uniso. Então, é www.uniso.br. Aí você tem um ícone, onde que ele vai procurar no site da Uniso? Ele vai aparecendo naquelas bandeirinhas. Já aparece ali. Universidade. Isso. Universidade, é só clicar lá, tá? E você faz a inscrição por ali. Não paga nada. Você garante seu lugar, porque senão também não é só chegar e de repente não vai ter lugar. E a certificação também. Isso que eu ia dizer, a certificação. Quem for no dia, quiser só ir num evento isolado, se tiver lugar, pode participar, assistir sem problema. E recebe também a certificação. Agora, quem se inscrever para mais eventos, né, vai receber uma certificação no final com as horas Isso pontua, inclusive, né, professores, para poder, a nível de currículo. Os próprios alunos, por exemplo, os licenciandos. Atividade complementar, qualquer licenciatura, qualquer curso que queira cumprir atividades complementares, ele pode participar e ter certificação, o que também amplia o seu contato, né, com temas que estão sendo oferecidos pela própria universidade. Então, nós procuramos multiplicar esses eventos, multiplicar esse público, inclusive, porque a própria Uniso ainda sabe pouco, né? A própria universidade fica tímida em relação à participação. Então, nós gostaríamos muito de contagiar esses coordenadores das licenciaturas, esses parceiros. Porque, Fernando, uma das nossas propostas, que foi inclusive enviada a concorrer a um edital público, né? Não foi contemplada com a verba e tudo, mas dali a gente tinha essa clareza de que precisávamos de um programa que abarcasse vários projetos. Esse programa, ele já foi apresentado fora do país. Eu tive a oportunidade de fazer uma conferência de abertura na Universidade Autônoma Metropolitana do México, levando esse programa de extensão como uma ação comunitária da Uniso, né? Ela está toda também fundamentada teoricamente nas propostas que o professor Aldo Vanucci, que é o nosso consultor, trabalha, né? Essa concepção da Uniso
como universidade comunitária e a teoria sobre o que vem a ser essa universidade, também bebe nas fontes do que o professor Aldo vem trabalhando, né, na sua luta constante sobre programas de extensão que sejam de serviço social, né? Aí vocês também desenvolveram um concurso a respeito de um mascote de um programa ambiental. Como é que está dentro do projeto Universidade? Onde entra esse programa ambiental de coleta seletiva de resíduos? Posso contar agora? Pode. Que esse programa, esse projeto, junta o mestrado em processos ambientais tecnológicos, que é coordenado pelo professor Daniel Bertoli, e ele tem um projeto dentro do programa e o professor Nobel Freitas também. O projeto do professor Daniel é trabalhar com o pessoal da Catares, né? A cooperativa, né? que tem uma parceria com a Uniso, e a proposta dele é que esses trabalhadores da Catares sejam mais vistos pela população, né, como agentes ambientais. Então, é um projeto bastante interessante de reestruturação do modo de trabalhar da Catares e dos seus cooperados. E o professor Nobel Freitas, o projeto dele também, dentro do guarda-chuva, né, programa de extensão, é de reestruturação da coleta seletiva aqui na Uniso. A gente também fez um diagnóstico de que essa coleta seletiva ela é pouco aproveitada. Qualquer pessoa que vá nos lugares que tem, né, o lixo, vê a mistura que tem ali do que falta poderia... essa cultura aí, exatamente, do que poderia ser reciclado, está tudo misturado com lixo orgânico, né, com matéria orgânica. Então, a nossa sensibilidade também para essa temática, né, levou-nos a, junto com o professor Nobel, incorporar o projeto dele no programa para fazer essa reestruturação. E a gente também entendeu que para fazer a reestruturação precisaria mudar essa cultura, né? Essa visão que as pessoas têm, essa sensibilidade para a questão do lixo. E a ideia da mascote apareceu para justamente ajudar a mudar essa cultura, né? O que ela seria o motivador, o sensibilizador. Então, criamos o concurso, primeiro concurso, né, com a inscrição de todos, professores e estudantes de todos os cursos, toda a comunidade da universidade, e foi divulgado também pelo site, as pessoas se inscreveram, mandaram as suas propostas. No regimento do concurso foi definida uma banca, né, que avaliaria qual o melhor... o projeto que mais desse conta, né, dessa proposta, e aí foi escolhido, ganhou uma estudante do curso de veterinária, Jéssica Campagnoli. A premiação foi num dos eventos, no último evento que teve do Universidade, e o prêmio foi um tablet e um ano de bolsa de estudos no curso de inglês aqui da Universidade. Agora, essa mascote, ela está saindo do bidimensional, né, porque foi um desenho que ela apresentou, e também com uma parceria com o curso de design do professor Marcelo, coordenado pelo professor Marcelo Salvani, e a gente tem bolsistas também, é importante dizer isso, que esse programa de extensão, como ele funciona sem verba, né, praticamente não, sem verba. Totalmente. Totalmente sem verba. A gente tem o apoio de bolsistas de extensão. Aí sim eles ganham uma bolsa. Eles ganham uma verba para nos auxiliar. Isso. Então, a professora Alda tem uma bolsista para ajudar na organização dos eventos. Eu tenho uma bolsista para ajudar num projeto que também faz parte do programa, que é o de avaliação dos eventos, que a gente entende que essa melhoria dos eventos, né, que a professora Alda observou, que eles vêm melhorando ao longo do tempo, é de um processo assim, o programa, ele não é fechado, ele vai se transformando, se aprimorando ao longo
do que ele se propôs, e isso a partir de uma avaliação que a gente faz, né? Então, eu tenho também uma bolsista do curso de psicologia, Adriana, para ajudar nesse projeto de avaliação. E temos, não podemos deixar de falar, uma bolsista do nosso programa, bolsista de doutorado, a Amanda Chaves, que é a secretária do programa. Ela nos secretaria em tudo que tem que ser feito. É uma parceira interessantíssima. Na parte aqui da organização. Sim, providencia e trabalha com toda essa estrutura. Tá. Tem sido uma participação muito interessante. Também lembrar que temos agora um aluno do design em iniciação científica, o Leonardo, que vem justamente para nos ajudar a trabalhar com o tucanizo, que é o nome desta mascote, desta personagem que foi criada, e trabalhar com a historinha, como é que se diz, com o enredo que se cria para essa personagem, que será um elemento agregador, um elemento de comunicação com o campus, e que, na nossa concepção, essa personagem tucanizo também vai ligar, vai fazer elo com o trabalho educacional nas escolas. Exatamente. Então, o que nós queremos é justamente a criação dessa mascote. Ela é fundamental para fazer, como ele é um tucano, né, e vai ser todo trabalhado tucano, numa linguagem. Pássaro esse que sobrevoa. Sim, por favor. O campus aqui, tem ninho, nós temos aí vários filhotes de tucanos pelo campus. Exato. Este é o tucano. Este é o tucano. Isso. E é um tucano que que nos traz uma questão central de que o que tem tucanos fazendo aqui, num espaço de campus, é um tucano banido de regiões em que se perdeu a mata e tudo isso. Então, como que ele está sendo acolhido, também levantando uma questão ambiental importante. Por isso está envolvendo alunos do curso de veterinária, né? Aí no meio ambiente, o professor Bel. Exatamente. Ele é o resgate. E nós temos aí também um pássaro, quem frequenta o campus, que é a siriema, né? Tem uma família de siriema. E elas andam no meio dos alunos com a maior tranquilidade, com maior desenvoltura, estão aí tranquilamente. Senhoras, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que vocês disponibilizassem um e-mail de contato de cada uma, ou e-mail do projeto, se existe uma página, como é que faz para aquele que está nos acompanhando poder acessar e, de repente, conversar com vocês. Olha, além de acessar o site da Uniso, uniso.br, lá você tem o local da inscrição, tá? Onde que eu faço para ver os detalhes do programa, se eu já quero, não posso me programar já para abril, mas em maio o tema me interessa, lá de agosto, até setembro já está marcado, enfim, como é que eu faço para falar com vocês? Eu queria que a senhora deixasse o seu e-mail, professora Alda, e daí a professora Maria Elzira também, e de repente se tem aí esse contato do projeto. Nós temos um Facebook do projeto, do programa de extensão, que se chama Universidade. É um traço? É um traço. Universidade. Tem uma página no Face que é bastante visitada e ali, regularmente, você pode consultar os eventos, acompanhar as imagens geradas pelos encontros e também ter as informações que a gente gostaria de divulgar. Meu e-mail, eu posso divulgar o e-mail da universidade, que seria alda.romagueira@prof.uniso.br, e dizer que temos assim muita vontade de que o programa de extensão Universidade, que deriva desse desejo de duas pesquisadoras e professoras de trabalhar a educação para além dos muros da universidade, nos anima a pensar que Sorocaba nos recebe, nos acolhe e nos anima a pensar que essa é uma perspectiva de continuidade, de trabalhar a educação não isoladamente, mas em conexão com a comunidade, né? Essa é a nossa intenção principal com esse projeto. Professora Maria Elzira, que forma quem está nos acompanhando pode conversar com a senhora também.
Bom, o meu e-mail institucional é maria.pimenta@prof.uniso.br e o que eu gostaria de chamar a atenção é que a ideia do programa de extensão e dessa aproximação, ela vem mostrando que é possível a gente, assim, de um desejo, né, de uma coisa bem, uma sementinha bem pequena, ir contagiando as pessoas e fazendo diferença, né? E as nossas perspectivas são as mais interessantes, voltadas para a educação e que quem quiser, quem se sensibilizar também com essas questões que o programa vem trabalhando, venha se juntar a nós, porque... Pode trazer uma proposta, pode levantar um tema de discussão. Eu gostaria de lembrar que o programa, para além desses eventos culturais que ele vem oferecendo e que tem essa sequência de 12 e que vai gerar uma produção, né? Provavelmente em formato de e-book. Todos esses eventos, eles são pensados por um professor do nosso programa, que tem convidados, e gera um texto. E esse formato gera uma produção lá no final, que seria um e-book, que, enfim, que também vai circular para que as pessoas saibam das discussões que foram para ficar registrado, né, o que foi feito. Exato. Ter esse livro que registra. Esse material para discussão depois. Esse material. Exatamente. Tá certo. Professoras, muito obrigado pela presença das senhoras. Lembrando, então, que você pode acessar o site da Uniso, lá você tem outras informações sobre a universidade, ou procurar pelo Facebook também, Universidade, onde você tem os detalhes e a programação também dos próximos encontros. Obrigado pela presença e sucesso no trabalho que vocês vêm realizando. Muito obrigada. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo a ex-aluna de design Lígia Zanella e o ex-aluno de jornalismo Guilherme Profeta. Juntos, estão lançando a história em quadrinhos Melissa em Elípsia e vão nos contar mais sobre a criação desse projeto, que ele tem uma característica bem diferente. Então, como de praxe, a gente vai conhecer um pouco do perfil do nosso entrevistado. Deixa eu começar pela Lígia. Lígia, você fez design aqui na Uniso. O que te levou a fazer design? O que te trouxe a estudar na Uniso o curso de design? Desde sempre, o meu sonho era desenhar. Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de mexer com imagem. Então, o meu estopim para poder fazer design foi justamente isso. Que eu queria me profissionalizar nessa área para poder trabalhar nos meus quadrinhos, poder trabalhar com imagens, com publicidade. Você fez o curso e se formou em que ano? Eu me formei em 2012. E já está trabalhando na área? Já. Onde você trabalha hoje? Eu estou no Jornal Cruzeiro do Sul, no setor de artes. E aí, independente disso, também faz suas artes aí. Isso. Que você vai contar daqui a pouco. E o Guilherme Profeta, ex-aluno de jornalismo. Guilherme, o que te levou a fazer jornalismo? Você também trabalhou na área e agora está contando também para a gente, vai contar para quem está nos acompanhando, sobre a sua aspiração acadêmica. Bom, enquanto a Lígia curtia desenhar, eu sempre gostei de escrever. Então, algumas opções quando eu escolhi uma graduação foi jornalismo ou letras. Acabei optando pelo jornalismo. Fiz aqui na Uniso, me formei em 2011.
E hoje eu continuo fazendo mestrado, né? Fiz aqui na Uniso também uma especialização em gestão estratégica faz alguns anos. Na época eu trabalhava numa agência de comunicação, era gerente lá. E aí segui para o mestrado, hoje estou lá na Unicamp, devo acabar esse ano ainda, no comecinho do ano que vem. E sempre trabalhando com a questão da narrativa. Então, é daí que vem esse ensejo para o projeto, para o roteiro da história em quadrinhos. Mas você já é autor também de livros já precocemente. Você lançou livro com qual idade? Foi com 16, se eu não me engano. 16. Quais são os estilos que você escreve? Geralmente fantasia. Geralmente fantasia. Nesse gênero, eu tive 2 livros publicados aqui no Brasil e um nos Estados Unidos, uma coletânea. Quando eu era aluno de jornalismo aqui, eu fiz um convênio, né, um intercâmbio com a Pitt State nos Estados Unidos. E aí lá eu tive a oportunidade de publicar também um conto original na coletânea da própria universidade. Muito bem. E aí vocês desenvolveram esse projeto juntos. Quem começou primeiro? Acho que foi você, né, Guilherme? Que é a história de um roteiro, de uma história em quadrinho. Fui eu. E aí, como é que foi isso? Bom, eu era aluno da Uniso. Isso foi em 2000 não me lembro exatamente a data, mas eu era aluno da Uniso, fui para os Estados Unidos e lá eu estudei escrita criativa e roteiro de cinema. Então esse roteiro, Melissa em Elipse, nasceu como um roteiro de audiovisual. Lá nos Estados Unidos, durante essa disciplina de cinema, e aí ele ficou engavetado durante 6, 7 anos mais ou menos. Voltei para o Brasil e aí, num determinado momento, eu pensei, poxa, como é que eu faço para trazer isso à tona? Porque o projeto na gaveta não vale de nada, né? Audiovisual por ser fantasia, é uma história difícil de produzir, muito cara, precisaria de investimento. E aí, optamos pela história em quadrinho. Naquela época, eu comecei a procurar ilustradores, aqui em Sorocaba, em São Paulo, né? Tinha algumas opções de contatos pessoais. E ali já tem alguns amigos em comum. E numa determinada ocasião, eu estava assistindo uma matéria na televisão e ela estava falando sobre mangá. E aí eu gostei bastante do traço dela, peguei o contato, procurei pelo nome, apresentei o projeto para ela. E aí ela leu o roteiro, se interessou. E aí faz mais ou menos uns 6 meses que a gente vem conversando desde o comecinho até assinar o contrato e fechar o projeto de fato. Muito bem. Lígia, você falou de mangá. O que é o mangá? Mangá é um estilo de quadrinho, HQ, nasceu no Japão. Na verdade, a palavra mangá é um termo que os japoneses falam para mencionar o quadrinho em geral, assim, né? Só que aí ficou... Seria o nosso sinônimo aqui antigo de gibi? Isso. Pode ser. Tá. É o quadrinho em geral, assim, todos os... Só que o mangá, ele ficou muito focado por causa do estilo dos japoneses de ter o olho grande, de ter poucos detalhes. E você já desenhava, você curtia isso? Sim, eu desenho desde os 11 anos. Aí eu fui desenvolvendo, eu tenho 2 títulos que eu lanço na internet e um que já está impresso, que é o Calendar. E eu estou desenvolvendo agora esse daí também. E aí como é que nasce de repente um projeto em conjunto? Você viu o roteiro do Guilherme, ou seja, um roteiro escrito, né? Você tem ali o texto, o perfil do personagem, características do personagem, e aí você cria esse personagem do zero, né? Do perfil que desenvolve, é uma menina que tem a característica tais, tá? E aí você desenvolve, é isso? Isso. Eu imagino ele inteiro na minha cabeça. Quando eu li o roteiro do Guilherme, eu já fui desenvolvendo a história dentro da minha cabeça, onde que vai quadro, que vai colocar quadro, e já foi nascendo só com a descrição dele. Eu gosto muito de fazer isso, né? E os personagens eu vou desenvolvendo a partir mesmo da descrição dele. Se tem, dependendo do tipo de personalidade que o personagem tem, dá para desenvolver um tipo de aparência que se identifique melhor com o personagem. Então eu já vou desenvolvendo isso na hora que eu estou fazendo a leitura. E quem que é a Melissa, Guilherme? Bom, a Melissa, ela é uma colegial de 15 anos. Ela é o estereótipo de alguém que escreve. É uma pessoa introspectiva, focada mais no que acontece no mundo dentro de uma narrativa do que no que acontece no mundo fora, mais ou menos. E
E aí, num determinado momento, ela conhece um cara que chama Oliver, que é um rapaz mais velho e ele está em coma no hospital. Sofreu um acidente de carro e está em coma no hospital. E aí alguém convence ela a ler para ele uma história que ela escreve. Essa história se chama Elípsia, que é sobre um universo paralelo. E aí, a partir desse momento, esse cara que está em coma, ele se transforma num personagem no livro dela. E aí ele não tem mais as limitações físicas, mundanas que ele tem no mundo, ele não tem mais. Ele se torna algo totalmente diferente na história e ela também. Então, a Elípsia, na verdade, é um mundo em que ela projeta o que as pessoas são de fato e não as limitações que elas têm. É mais ou menos isso. E aí, da onde que você tirou essa ideia? Você teve uma aspiração em alguma coisa, em alguém? Como é que surgiu esses personagens para você roteirizar e aí depois passar para fazer o desenho? Uhum. Bom, a história é uma história original, ela não é uma fanfic, não é baseada em nada, mas é impossível você criar algo sem referências, né? Sem leituras. A principal inspiração, assim, as principais inspirações que eu tive para criar a história foram a tradição da literatura fantástica, né? As Crônicas de Nárnia, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, o próprio Senhor dos Anéis, no cinema A Viagem de Chihiro. São histórias, tirando o Senhor dos Anéis, essas que eu citei, são histórias em que as pessoas tem suas projeções, né? Existe um mundo mágico, mas esse mundo é reflexo de alguma coisa que acontece no mundo real. Essa é uma tradição da literatura fantástica. Então, essa história segue a mesma tradição e a partir daí a gente acrescentou elementos novos. E você, Lígia, para também desenhar a história, você se baseia em algum personagem ou não pode se basear em nenhum personagem para não ser parecido com outro que de repente o leitor já conhece? Fala assim, nossa, mas esse traço, esse desenho é igual do personagem tal, tá? Como é que faz de repente para você se inspirar sem copiar? Na verdade, a gente sempre tenta fugir disso, porque tem muito autor, muito artista, que eles acabam sempre desenhando o mesmo personagem em todas as obras que está fazendo, né? E para eu conseguir ter essa mudança, essa diferença, eu tento fugir muito das obras que eu já desenhei. Por exemplo, eu tenho duas personagens que são protagonistas já, eu tento fugir da imagem delas para poder desenhar. Dessas que você já são protagonistas, você também escreveu os textos ou também recebeu os textos e fez os personagens? Não, esses daí eu que criei a história, tudo. O roteiro e o desenho. Isso, tudo. Esse é o primeiro projeto que eu estou fazendo junto com um roteiro separado, tá? Isso. E no caso da Melissa, é inconfundível, assim, porque o traço, ele identifica a gente. Então, não dá para fugir. A pessoa vai bater o olho e falar, esse é o traço da Lígia. E também tem alguns momentos que, sem querer, você acaba se desenhando no personagem, mas é natural isso. Só que eu tento fugir dos personagens que eu já desenhei para o pessoal não ficar falando, nossa, essa daí é a personagem que eu vi no outro título dela e tal. Que é um exercício para você poder não ficar fazendo a mesma coisa. E antes de começar, de fato, a rascunhar, né, a gente teve várias discussões sobre referências visuais. O traço da Lígia tem muito do mangá. É o que ela falou, essa questão dos olhos grandes, do queixinho pequeno. É um mangá feminino. A gente discutiu até que ponto esses elementos entrariam nessa história. E quais seriam as nossas referências dentro do mangá ou dentro de filmes, obras em geral. E aí acho que legal citar que uma das referências visuais mais marcantes é o Hayao Miyazaki. Isso. Que é do Estúdio Ghibli. Quem curte animação, curte cinema, certamente vai conhecer a obra dele. E ele tem algumas características bem icônicas, né? Então, em alguns momentos a gente procurou espelhar isso e seguir a partir daí. Agora, uma pergunta com certeza, quem está nos acompanhando quer ler a revista, porém, ela não está pronta ainda. E aí que vem o grande barato dos dois ex-alunos, a Lígia e do Guilherme, que vocês estão montando uma estrutura chamada aí modelo de financiamento coletivo, ou seja, você compra antes de receber e aí você que vai viabilizar o projeto. Como é que funciona isso, Guilherme? A ideia foi sua, foi da Lígia? Quem é que já viu isso funcionando?
O crowdfunding, né, como é chamado, o financiamento coletivo, é um modelo que funciona já nos Estados Unidos, em outros países, né? Tem a plataforma Kickstarter, que funciona bastante para projetos de tecnologia. E a ideia é abrir uma espécie de pré-venda para um produto cultural, para um software, para uma campanha de terceiro setor, enfim, o projeto que você tiver na cabeça. E aí você convence as pessoas a apostarem nela e dá alguma coisa em troca. Então, no nosso caso, numa publicação, a coisa que a pessoa vai levar em troca é um livro. Se for um álbum de música, por exemplo, a pessoa vai ganhar um CD, vai ganhar os arquivos da música. E o grande barato desse negócio é que ele possibilita que você lance um produto no mercado sem passar por uma grande organização, por uma editora, por exemplo. Então, você envolve menos gente no processo criativo, porque você diminui a quantidade de editores e possibilita que o projeto final seja mais experimental, às vezes. Você consegue jogar no mercado, jogar para o leitor coisas que talvez seriam barradas num processo tradicional de editoração. Agora, quem quiser, por exemplo, adquirir já a revista de vocês, a revista é livro? É um livro. Um livro. Quem quiser adquirir já o livro, tá? Como é que faz para, de repente, ter uma ideia do que se trata a história, ter mais detalhes, de repente, se dá para ver alguns traços já dá para ver os quadrinhos, tá? Como é que faz para acessar esse material e, de repente, fazer a compra adiantada? Legal. Bom, nós temos uma página lá no Catarse. O Catarse é a plataforma de crowdfunding aqui no Brasil. www.catarse.me/Melissa. Entrando lá, você vai ter toda a informação que você precisa, tanto da história, sobre como comprar. E a gente está no Facebook também, atualizando semanalmente, assim, no várias Facebook vezes por semana. como o quê? Melissa em Elípsia. Melissa em Elípsia. Também tem o caminho para fazer a compra antes, então, do livro. Agora, se de repente não tiver o número de pessoas que comprar, ou qual é o número de pessoas necessária para fazer a compra, para de repente virar a publicação? Legal. Bom, caso o projeto não seja viabilizado no Catarse, as pessoas podem ficar tranquilas que o dinheiro é revertido integralmente para elas imediatamente. Mas a gente já está com um número razoável de apoios, a gente tem mais 25 dias. Você precisa de pelo menos quantas pessoas para comprar? Isso varia bastante porque a pessoa define o que ela quer comprar. A gente tem algumas opções, por exemplo, o PDF é mais barato, a versão impressa é a partir de R$30, e aí outras opções que vêm com alguns brindes extras. Então, são impressões de arte, pôsteres. Então, a pessoa vai definir o que ela quer adquirir, mas a cópia impressa custa R$30. Aí você tem até o dia 23 de abril, às 23h59, ou seja, a meia-noite acaba, do dia 24 não tem mais. Isso. Então, você que está nos acompanhando e quer conhecer um pouco do trabalho deles, comprar o trabalho deles adiantado, tem alguns pacotes, desde o PDF, o impresso, com os cartazes, enfim, aí você vai conhecer tudo lá no catarse.me/Melissa, tá? Catarse com S. Então você vai conhecer o material deles. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, desejar sucesso e trazê-los aí futuramente com outros lançamentos que vocês venham fazer, que essa parceria renda outros frutos. Guilherme, obrigado pela sua presença e sucesso Muito no obrigado. mestrado. Lígia, também obrigado pela sua presença e Obrigada. sucesso na sua atividade profissional. Obrigada. O programa News Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para a nossa página lá no Facebook. Curta lá, é só acessar o Niso Comunidade. E você pode rever todos os programas que já foram ao ar também no nosso site. É só acessar o niso.br, lá você já vai ter um canalzinho que direciona você para o YouTube. Ou se não, vai direto para o YouTube e digita lá o Niso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!